Olá, 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 olá. Já cá estamos outra vez. estamos. Então, já almoçaste? Sim, comi qualquer coisa. Isto não dá para almoçar propriamente, não é? Tudo a correr. Ui, já estou aqui a desviar. Olha, já temos uma pessoa connosco. Exato. Olá, boa tarde, bem-vinda. Olá. Olha, queres esperar um bocadinho antes de começarmos esta Vamos, conversa ou queres arrancar? Arrancamos. vamos arrancar. Depois isto também vai ficar gravado e as pessoas também Podem ir vendo podem mais tarde. assistir. É, Boa, boa. olha quem chegou. Olá, César. Olá, César, tudo Para a bem? vida plena. É verdade. Então, boa tarde a todos, aos que aqui estão e aos que também vão ver o vídeo mais tarde. Então, o meu nome é Kalpna e juntamente com a Patrícia somos duas das fundadoras da Semear Valores. Para quem não nos conhece, a Mafalda deve estar por aí também a ver-nos. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o Mindset de Crescimento. Nós temos um webinar a acontecer no próximo sábado, dia 11, das 10 ao meio-dia, não é, Patrícia? Exato. Online, portanto, quando a ideia hoje é falar um bocadinho, sem levantar muito o véu, mas dar-vos aqui uma ideia do que é que podem encontrar nesse webinar. E para se inscreverem basta irem ao nosso site em semearvalores.pt. Na área da formação tem lá toda a informação sobre o webinar. Inscrevam-se, não queiram perder essa oportunidade. Mas falando aqui um bocadinho do mindset de crescimento, Patrícia, Uhum. o mindset de crescimento tem muito a ver com trabalhar as dificuldades de aprendizagem, não é? Também, Um, sim. o que é Também que. dá para trabalhar muita coisa, na verdade, não é? Mas Sim, sim, as dificuldades de aprendizagem é uma delas, sem dúvida. sim. E quais é que tu achas que são as dificuldades mais comuns nas crianças? Se a gente aqui nos afastarmos do contexto escolar, não é? Pode ser qualquer coisa, desde do clássico de apertar os ténis, não é? Bem, o meu filho ainda não usa ténis com atacadores, ainda é daqueles de velcro, e mesmo assim, às vezes. Mas pronto, desde o apertar ténis a muitas outras aprendizagens motoras e sem ser motoras não é? Que fazem parte do crescimento Uhum, uhum, da adequação e adaptação também às exigências, não é? Que são uhum, esperadas por parte das crianças e que uhum. muitas vezes podem colidir aqui com alguns receios, não é? Que elas têm ou de algumas crenças de acharem que não são capazes quando sentem que é uma coisa para elas mais difícil. Uhum. E como é que tem sido a tua experiência em relação à reação das crianças? Ou seja, quando elas estão perante uma situação que é difícil para elas, e estão ali, enfim, a querer desistir, e às vezes desistem mesmo, não é? Uhum. O que é que elas fazem? Qual é o comportamento que tu costumas observar nelas? Como é que elas lidam com essas dificuldades? Uhum. É assim, a criança com quem eu mais agora trabalho é o meu filho, não é? Pois. Mas sim, já trabalhei há algum tempo com crianças e há de tudo, não é? Aquelas que se aventuram, por exemplo, vê-se muito na natação, vê-se muito essas diferenças. Hum, Há umas que se atiram logo para a água, não é? sim. O treinador desafia-as a mergulharem sei lá, de uma prancha e vão logo, vum! E há outras Exato. que o treinador está ali assim a puxar com as mãos e vai até saltarem. Não é? E o meu filho enquadra-se mais Pois. nesta última categoria, mas de facto há crianças mais destemidas que outras assim para avançar um bocado para o desconhecido e, e pronto, e outras que levam o seu tempo, não é? É verdade, é verdade. Olha, agora fizeste-me lembrar também a reação do meu mais novo quando ele começou a natação. Hoje em dia ele é um miúdo um bocadinho diferente, mas ele na altura devia ter para aí, sei lá, 3 4 anos. Um, e foi muito difícil consegui-lo meter na piscina para começar as aulas de natação. Eu devo ter estado 3 aulas com ele, já vestido, mas também não queria pôr a touca, por exemplo. E Uhum. estava eu junto à piscina, a professora obviamente estava dentro da água com os outros meninos, e foi ali um trabalho de 3 aulas
com brinquedos, com muita paciência, com o tentar dizer-lhe que é divertido, que os outros meninos estavam a brincar e queriam brincar com ele também. Foi assim um processo. E ele não queria ir, não me largava, não ficou ali durante muito, muito tempo, mesmo com o irmão estava noutra piscina, na dos mais crescidos, sabendo que o irmão estava também na piscina, ele não ia. E depois no finalzinho da aula a professora deixou o mais velho entrar na piscina dos pequeninos e com o irmão mais velho, que é outro recurso que pelo menos os mais novos têm, não é? O meu mais pequenito já conseguiu ir, já se sentiu mais confiante e mais confortável com uma pessoa de referência, não é? Portanto, era a primeira vez, ele também não conhecia a professora e por aí fora. E foi muito engraçado, porque eu pensei, eu devo estar a fazer alguma coisa mal, porque é que ele não vai para a piscina? E eu estava sempre com muita paciência, a tentar brincar com ele junto da água, mas eu não podia entrar, ele só queria entrar se eu entrasse com ele. E foi assim um processo, e depois foi interessante, porque eu depois tive de viajar por razões de trabalho, e o meu marido é que os levou à natação. Pronto, meu marido vestiu, deu-lhe a toalha, virou costas e foi-se embora. E ele não teve outra alternativa senão ir para a piscina e largar o medo. Será que nós complicamos às vezes um pouco mais as coisas? Se calhar foi o que eu pensei. Porque depois liguei-lhe, não é? Estava de viagem, mas liguei-lhe, então como é que foi a natação? Está ótimo, já entrou na piscina. E eu, o quê? Já? Mas eu também acho que aí as expectativas também, quer dizer, eles também nos conhecem muito bem, não é? E sabem qual dos pais fica mais, sei lá, sensível ou, não é? E portanto eles também jogam muito com isso. Pois, isso era outra pergunta que eu tinha para te fazer, é como é que os pais podem ajudar as crianças quando elas estão nestas situações, não é? Que são ansiogénicas para elas, são difíceis e depois há sempre aquela comparação, os outros já entraram, eu não queria excluir a minha criança deste ambiente de aprendizagem também. Como é que os pais podem ajudar as crianças a lidar com essa dificuldade? Já deste aí uma série de pistas, não é? Muita paciência, não é? Muita paciência. Realmente o facto de haver irmãos mais velhos ajuda bastante nestas situações. E depois, não no próprio contexto, mas não é? Antes da situação, dá para trabalhar muito esta questão das crenças. E eu acho que aí é que podemos fazer um papel mais de desconstruir esses receios e até perceber como é que eles pensam na cabeça deles, não é? Eles às vezes verbalizam, não consigo, e a gente percebe o que é que eles estão a pensar. Muitas vezes podem não verbalizar e aí é mais difícil para os pais descobrirem, não é? Que estão com receio. Mas realmente paciência e evitarmos ao máximo, apesar de às vezes essa comparação ser muito evidente, não é? E a piscina é um bom exemplo, não é? Nós vemos os que saltam logo para a água e os que ficam ali não é? A resistir. E pronto, há sempre algo incómodo, é um bocado inevitável, não é? Mas eu aí acho que temos que ser mesmo fortes e a prioridade não é este incómodo, a prioridade é eles sentirem-se seguros o suficiente para arriscar. Pelo menos para arriscar ou para molhar o pezinho ou qualquer coisa. Porque não corremos o risco do que aconteceu na família do meu marido. Há um primo, aliás, havia uma prática de um tio do meu marido. Eles foram, uma parte da família do meu marido foi criada aqui na praia da Conceição, em Cascais, tinha ali um concessionário e tinha um barquito pequenino, daqueles botes de remos. E então havia uma prática na família que era levar as crianças, para ensinar a nadar, que era levar as crianças no barquinho até deixar de ter pé e depois atiravam-nos borda fora. E o meu marido acha que foi um método espetacular, não é? Que ele aprendeu. E uma vez estávamos num casamento e houve uma conversa entre o meu sogro e este tio do meu marido a dizer assim: vê lá, tu com não sei quantos, que é um primo do meu marido, não, tem medo da água. Porque
Será? nem põe o pé na água quando vai à praia. E eu assim a pensar, poxa, que estranho, não é? Que estranho. Juntou com quatro Exato. crianças, houve uma que ficou traumatizada. Que horror, Pronto. coitado. Mas olha que esse exemplo da praia, no início o meu mais pequenino também tinha receio de ir à água. E eu acho que dar-lhes a mão e aquilo que estavas a dizer, de os fazer sentir seguros, e começar a perceber que tem ali alguém que os pode ajudar se realmente eles precisarem de ajuda, acho que é um passo importante nesse processo de aprendizagem, de querer arriscar e de experimentar. Eu acho que isso foi muito importante. Tipo, hoje eles chegam à praia, quer dizer, se não tiverem o protetor já posto, estou tramada porque já não os apanho, já estão na água e já não querem saber, pronto, estar fora da água. Mas é um processo que realmente eu sinto que exige muita paciência do nosso lado e exige, acima de tudo, uma convicção muito consistente das capacidades deles, porque eu acho que no momento em que eu começo a duvidar, ou o pai, ou quem quer que seja, que olha, não vai ser capaz de deixar estar, pronto, então aí é que eu, pronto, sinto que já o perdi. Acho que é preciso mesmo estar ali consistentemente a acreditar e a afirmar que ele é capaz, consegues, porque senão fica muito mais complicado, quer para a criança, quer para nós, não é? Lidar com essa frustração do não fazer, de não tentar. Sem dúvida. E se nós também começamos a questionar muito, não é? E a duvidar, eles próprios É, também, às tantas, sentem essas dúvidas da nossa parte e se não as sim, tinham, começam a pensar, mas será que eu não sei, não é? Serei sim, capaz? sim. Mas, mas é, pronto, para além da paciência, esta questão de nós conseguirmos identificar os pensamentos limitadores que lhes ocorrem, não é? E que os estão a Uhum, travar, é mesmo, uhum, é preventivo, pois podemos agir sobre isso e ter uma conversa com eles sobre isso. Não quer dizer que assim de um momento para o outro claro, eles deixem de ter estes pensamentos que os limitam, não é? E de achar que não vão conseguir, mas pelo menos abre conversa sim, para, sim, para falar sobre isso e para eles também perceberem, consoante as idades, não é? claro. Perceberem que aqueles pensamentos os estão a limitar. Uhum, sem dúvida. E, Eu ia-te dar mais um exemplo de como é que, para além de desconstruirmos ou tentarmos desconstruir essas crenças limitadoras, eu acho que o ambiente positivo potencia muito a vontade deles em experimentar, em tentar. Eu ia-te dar outro exemplo, sabes, que eu com a escalada, porque o Alexandre é muito ligado à escalada, os miúdos que nunca fizeram têm sempre algum receio de subir, não é? E de começar a escalar a parede. E é engraçado, há muitas crianças lá no Rocódromo do Alexandre que chegam e, obviamente, os primeiros momentos é sempre olham para a parede, é muito alta e dizem: Pronto, vou só escalar um bocadinho e depois deixo. E é de facto assim que começam. E começam muito devagarinho, não é? Sobem as primeiras. E eu no outro dia estava com um amigo dos meus miúdos e ele começou, e de facto a parede é muito alta, para quem nunca escalou é intimidador. E ele começou devagarinho e os meus miúdos começavam logo. Boa, conseguiste. Boa, Tiago. Isso assim, olha, estás a fazer bem. É assim mesmo que se faz. Depois ele deixava-se cair e ao fim de, sei lá, talvez 3/4 de hora, 1 hora, ele já conseguia subir uma parede das mais pequenas até lá acima. E este ambiente que eles acabam por criar, a incentivá-lo, a dizer-lhe tu consegues, ou a explicar-lhe como é que ele pode usar melhor os seus próprios recursos, a respiração, os movimentos, por aí fora, um, eu acho que ajuda muito a própria criança a sentir que consegue ir um bocadinho mais além do que aquilo que fez na primeira vez. Então, este ambiente positivo, potenciador, acho que também ajuda a fazer substituir essas crenças limitadoras por uma atitude mais poderosa, mais empoderada, não é? e E quando isso é as muito coisas são interessante. muito visuais, deve ser. Eu imagino um miúdo que É, chega lá acima, é? Um miúdo que achava que não conseguia subir a parede e depois de ver-se lá em cima, isso realmente deve-lhe é trazer uma visível. confiança É, é, e fazê-lo é. questionar. Se calhar sou capaz de mais coisas do que aquilo que penso. Exatamente, exatamente. Depois é transferir, não é, essa confiança, ou tentar transferir essa confiança para outras tarefas que às vezes não são físicas e, portanto, o progresso vê-se de uma forma diferente, não é? Como estavas a Sim. dizer, quando é físico, hum,
pronto, a criança vê que conseguiu, é muito visível para todos que conseguiu. Quando não é físico, quando é resolver um problema matemático ou resolver, não é, uma questão de português ou de inglês ou o que seja, os sinais de progresso às vezes podem ser muito subtis, não é? E, Mas as coisas podem realmente ser transferidas de uhum, uma coisa que se consegue fisicamente para um trabalho mais mental e eles conseguem fazer essa associação. Isso já aconteceu com algum. Olha, já estou-me a lembrar de duas histórias quando. Uma delas já foi há bastante tempo, foi uma rapariga que eu dava explicação, eu estava na faculdade na altura, e ela achava mesmo que, que era, eu vou dizer esta palavra porque era o que ela achava que era burra a matemática, e estava mesmo convicta disso. Eu depois percebi porquê, não é? Porque a mãe também verbalizou até à frente da miúda uma vez que eu até fiquei assim sem saber o que dizer. mas, Ela disse mesmo assim, pois eu sei, ela é burra como a mãe, e até fez assim, é burra como eu, não sei o que é à frente da miúda, me ia dando assim uma coisa. Mas ela achava mesmo que não dava para matemática. E há um dia que lá na escola onde ela andava, eu não sei se ela estaria no nono ano ainda, acho que estava no oitavo ou no nono, fizeram a turma dela e várias turmas foram envolvidas para pintar azulejos que iam fazer parte de um mural que ia ser depois colocado lá num pavilhão da escola e foi inaugurado depois por um artista pelo NISA, penso eu, foi lá uhum, à escola e aquilo teve um impacto tão grande sabes que porque ela faltou. achava que, não, que o dela jamais iria ser escolhido, não é? Mas, Como ela não era boa aluna à matemática e pronto, e era aluna média nas outras, ela achava que aquilo não, que o trabalho dela não ia uhum, ser escolhido e foi. E aquilo foi um impacto tão grande para ela que ela conseguiu transferir um pouco isso para se uhum, calhar, se eu consigo ter um azulejo ou um painel de azulejos claro. selecionado para um pavilhão, se calhar consigo outras coisas que acho que não consigo. E se Uhum, nós os ajudarmos, eles conseguem fazer essa transferência e eles pelo menos começam a duvidar, pá, se calhar consigo dar mais do que uhum, aquilo que eu penso. E uhum. isso às vezes quase que a pessoa tem a sensação que houve ali um bocadinho de magia, porque parece que mexeu ali qualquer coisa, não é? Uma criança ali Muito estava engraçado. muito fixa e de Sim, repente. sim. E é isso mesmo, não é? O mindset é nós acreditarmos que se nos esforçarmos, se praticarmos, treinarmos, estivermos dedicados, que vamos sempre um bocadinho mais além. Conseguimos sempre um bocadinho mais e até chegarmos ao nosso objetivo, não é? Isso por oposição a termos um mindset fixo em que, pronto, sou bom ou não sou bom, ou dou para isto ou não dou para aquilo. E de facto é um insight tão poderoso, não é? Nós pensarmos de uma forma que o nosso potencial vai até onde nós quisermos, na verdade, É um não é? momento eureka, é um É o momento momento eureka. eureka, tal e qual, tal e qual. E o cérebro, não é? Cresce à medida que nós, e fortalece à medida que nós o usamos. E o estimulamos e o colocamos à prova, não é? Às vezes as coisas são fáceis, e isso não significa que nós tenhamos estado à prova, não é? Às vezes os testes vêm com boas notas e a criança diz, foi muito fácil, não é? Foi muito fácil, deveria ser um desafio, não é? Para a criança, significa que ele consegue mais ou ela consegue mais do que aquilo. E de facto, este conceito do mindset de crescimento é mesmo revelador, é mesmo poderoso, na minha opinião. Gosto muito. E a autora que iniciou este, portanto, que primeiro se percebeu que havia estas duas crenças, que a gente está a apresentá-las como opostos, não é? Mas há aqui um contínuo, não Um é? espectro. Uhum. Entre um mindset fixo e um mindset de crescimento, não é? Há aqui uma E nós linha oscilamos, não é? Não de somos só um ou só oscilante. outro. Vamos tendo um e Exatamente. outro. Pronto. E até há áreas em que nós achamos que, ok, eu não sei, mas vou aprender e talvez consiga, e até temos assim um mindset mais aberto, mas depois de crescimento, mas depois há Sim. áreas em que do nada voltamos aqui a uma rigidez e a achar, É não, mesmo. eu nunca É irei mesmo. conseguir aprender a física nuclear, né? Exato. Claro que consegues, Patrícia. Porque se tu quiseres, consegues o que tu quiseres. Pronto, e ela também, portanto, para além de reparar nestas diferenças nas crianças perante situações de desafios de aprendizagem,
ela também percebeu que a forma como os professores e como os pais elogiam e dão reforço positivo pode condicionar muito este mindset de crescimento. E muitas vezes nós elogiamos com a melhor das intenções, não é? E acabamos por dar tiros nos pés, porque, por exemplo, se nós, ela diz que elogiar a inteligência e o brilhantismo e a genialidade, na verdade, não se deveria fazer. E ela depois explica o que é melhor do que isso, não é? Porque isso vai fazer com que a criança ou o jovem cria condições para um mindset fixo, não é? Do jovem achar que ou é mesmo bom naquela disciplina ou é mesmo bom naquilo, e portanto ou não tem que estudar mais ou se calhar é só naquilo e depois não é nas outras coisas, e portanto isto fica cria uma rigidez, pode criar uma rigidez. Ela até dá umas questões bem melhores para elogiar. Olha, agora surgiu-me aqui uma questão, talvez me possas ajudar a pensar alto sobre ela, que é, nós este fim de semana tivemos cá um amigo dos miúdos e uma das coisas que eles conversavam uns com os outros, né? O amigo deles é um bocadinho mais velho, conversávamos e perguntavam assim, olha, tu és bom a matemática? Tu és bom a português? Pronto, e esta expressão, tu és bom, é muito ligado ao mindset fixo, não é? E depois e o bom é o indicador para se ser bom ou mau são as notas. E eu ouvi a conversa entre eles, sim, sou bom, sim, tenho, sei lá, 70%, 80%, não interessa, não é? Uma nota boa. E eu fiquei a perguntar, mas como é que eu posso ajudá-los a mudar esta linguagem? Porque o ser bom ou ser mau é uma coisa que só depende de mim. Não é uma coisa com a qual eu não é um rótulo que eu meto na testa e agora sou bom, não é? Ou sou mau, ou sou médio, ou sei lá o quê. Mas eu não fiquei sem saber como lhes explicar ou como levá-los a mudar a linguagem. Não consigo encontrar um exemplo alternativo de dizer isto. Tens alguma ideia? É desfocar da pessoa, não é? Desse rótulo e focar no comportamento. Sim, ter boas notas. Porque provavelmente os teus filhos até podem associar o que são bons porque estudam e porque gostam, claro, e por isso estão mais atentos nas aulas, mesmo que não estudem muito, ou porque há um trabalho ou há uma atenção especial àquilo, não é? E portanto eles até podem associar o bom a isso, mas tirar o bom de mim, sim, não é? Sim, ter boas notas nos testes. Tipo. Sim, foi engraçado porque outro amigo deles dizia assim, este ano sou bom, quer dizer que este ano começou a tirar melhores notas, e eu disse assim, este ano andas mais concentrado, andas a esforçar um bocadinho mais, e ele, sim, é isso, pronto, então está bem. O pior é o contrário, há miúdos que dizem, eu deixei de ser bom em matemática no 4º ano. Pois. Há miúdos que é mais complicado. E conseguem associar, ora uma pessoa não deixa de ser boa, não é? Alguma coisa aconteceu. E quando eles dizem, eu deixei de ser bom no 4º ano, oi? E depois isso pode-se ir lá buscar, não é? O que é que aconteceu no 4º ano, certo, para te ser bom. E aí podemos até usar a linguagem deles, não é? Sim. Mas é mesmo fundamental a relação que eles têm com os pais nesta situação de aprendizagem, porque as expectativas dos pais e a própria linguagem dos pais molda muito este pensamento e estas crenças que eles acabam por criar. E de facto eles também nos veem a arriscar mais ou menos, não é? Claro. É engraçado que eu quando agora vou fazer escalada, eu não estava a fazer durante muito tempo. Pensei, não é uma paixão minha, e agora os miúdos quase que me dizem, tu consegues, não manda lá, isto é divertido e tal, e não sei o quê. Pronto, eu lá me esforço e tiro o rabo da cadeira e lá vou também, mas não é. Mas é isso, eles também nos seguem por realmente, ou somos um modelo que arrisca e que tenta, experimenta e até gosta de coisas diferentes e vai fazer uma coisa que é nova, ou então se estamos ali muito parados e muito na nossa... Eles também seguem esse modelo, basicamente, não é? Portanto, esta relação com os pais, com os educadores, é mesmo muito, muito importante, na minha opinião. Eu não sei se te acontece a ti, mas a mim acontece às vezes desmistificar ao Miguel
ele às vezes ficar surpreendido com uma coisa que eu faço muito bem que ele não está à espera, não é? Não é? Ah, Que a pessoa, sei lá, pá, qualquer coisa assim mais física que tu não fazes no dia a dia e sim, depois te a fazer porque estás a brincar com ele, sim. não sei o quê, e ele fica assim, mas tu és muito bom nisto. E eu assim, filho, eu já treinei muito. Pois, Ele pois está é. sempre a dizer, filho, já viste o tempo que eu treinei? Eu treinei isto desde que eu tenho não sei quantos anos. Pois, Porque lá está, é eles, verdade. a tendência é logo pôr numa caixinha, não é? É muito É, bom é. ou não dá. Exatamente, exatamente. Isto, na verdade, todo o processo de aprendizagem é um iceberg, não é? Isto começa, tu só vês depois o resultado final. E o resultado final é muito bom, pronto, tu és muito boa. Mas por trás desse resultado final há tempo de esforço, há tempo de dedicação, de estudo, de treino. E isso é que muitas vezes as pessoas não veem, não é? E pronto, e depois acabam por achar que a pessoa faz aquilo porque ela é assim. Mas demorou muito tempo até chegar àquele resultado. E as É pessoas não verdade. esquecem-se disso. E esse processo é importante tornar visível. Estava É. aqui a ver o César, está aqui a dizer, não sei se consegues ler, consegues? Ah, Diz, falando dos pais, talvez. acho que às vezes Consigo. somos pouco empáticos e colocamos pressão sobre a criança quando ela não consegue algo. Como o pai que se irrita com a criança, que fica insegura ao tentar aprender, sem dúvida. E Sim. ainda no outro dia falávamos disto. Eu não sei se queres dar aquele exemplo que tu na altura falaste, que os teus filhos até ficaram Sim. mal intencionados, não foi? Sim, foi. Eles foram a uma competição de escalada, eles agora já têm vontade de fazer essas coisas, então o pai levou-os a uma competição de escalada e eram paredes bastante altas mesmo. Eu acho que, sei lá, qualquer pessoa normal que não tivesse habituado que sentiria algum receio. E era escalada com corda, portanto os miúdos estavam sempre seguros pela corda, mas o que acontecia era que, de facto, e muito em linha com isto que o César está a dizer, os miúdos chegavam, alguns miúdos chegavam a meio da parede, opa, e tinham medo e começavam a chorar e manifestavam mesmo vontade de voltar para baixo, de descer, e os pais realmente não revelavam muita empatia com este sentimento e esta emoção da criança. E, portanto, a reação dos pais era: não estás nada com medo, sobe, vai lá para cima, o objetivo é chegares lá acima e ganhares. E quer dizer, e está uma criança em sofrimento literalmente físico, não é? Porque está com medo. Uma delas até acho que se tinha aleijado e estava a pedir para descer, porque não estava a conseguir subir. E os pais a insistir que não, não, tens que subir, isto, a competição é para chegar lá acima, anda, mexe, levanta o pé, sobe o pé, ou pronto. E os meus miúdos, eu não tinha assistido à competição, chegaram a casa e disseram-me assim: oh mamãe, nem imaginas, ah, os meninos estavam lá em cima com medo e a chorar e os pais estavam a dizer que eles tinham que continuar a subir e a chegar lá acima. E depois eu perguntei-lhes: então e que força é que os pais não demonstraram, perderam a oportunidade de demonstrar? E eles os dois assim com uma cara muito óbvia: a empatia, mamãe, claro, a empatia, falta-nos muita empatia. A competição é para nos divertirmos. Aliás, o Daniel, se já não te estás a divertir, não estás ali a fazer nada. Não, tipo, não vale a pena tentares continuar uma coisa que já não te está a dar prazer. E de facto, às vezes, é mesmo preciso nós pararmos um bocadinho para não criar aversão ao próprio, não é? Como estavas a dizer há bocado naquele exemplo do mergulho. Uhum. A criança pode ficar traumatizada, de facto, e depois não tenta, não é porque acha que não consegue, não tenta, é porque acha que vai sentir aquele desconforto e aquele incómodo e mal-estar, e portanto, como é óbvio, não quer voltar a tentar. E isto tem muito a ver com a reação dos pais, de facto, a essas tentativas. E Um, aqui acontece também muito em contexto académico, não é? Essa pressão. sim, sem dúvida, sem Eu dúvida. acho muito giro a forma como tu comentas as notas dos teus filhos. Ah, sim, eles às vezes trazem, eles são bons alunos, os dois, e eu muitas vezes, quando eles trazem uma nota um bocadinho abaixo da média que eles costumam trazer, é que eu digo: epá, boa, agora é que vais começar a aprender. Agora é que, pronto, finalmente, não é? Tipo, até agora acertas tudo, sabes tudo, não tem piada. Agora é que tiraste no outro dia o Daniel apareceu e ia dizer assim: tive um 84, mamãe, e tal, assim um bocadinho naquela, não é? Tipo, não foi muito boa nota. Eu: fogo, Daniel, ainda bem, é agora que vais começar a aprender. Fogo, finalmente.
E ele, tipo, muito a estranhar muito, não é? Tipo, nem a ele lhe faz sentido, ele já está um bocado habituado a estas reações. Mas sim, mas é um bocadinho assim. Mas eu acho isso delicioso, pronto, mas já porque também é num contexto de leveza, não é? E de humor, não é? Tens Sim, tens essa brincadeira. Mas ao mesmo tempo, a brincar, acho que acabas por passar esta mensagem de, opá, a relativizar, não é? Uma coisa sim, que tem um peso às vezes na nossa sociedade que epá, é demasiado grande é, e que se olha demasiado para isso e elas são tanto mais do que isso. é verdade, é verdade, é E mesmo. eu acho que tirares esse peso é mesmo fixe. Ah, eu lembro do ano passado, o meu filho entrou este ano para o primeiro ano. Portanto, o ano passado ele não fazia ideia de que eram notas, não é? Uhum. E uma vez ele chegou a casa a dizer assim: Oh mamãe, a irmã de um amigo dele, a irmã do Lourenço, diz que na escola dos crescidos dão notas. É verdade. Eu assim para ele: dão notas? Mas notas quê? E ele assim: dinheiro, é dinheiro. Muito bom. Eu pensei assim: "Opá, que delícia, deixa eu continuar a Mesmo. pensar que as notas são dinheiro. Porque opá, para ele não dar importância a isso, para ele Claro, continuar a querer claro, aprender por curiosidade e por querer saber e por gostar, em vez de ser porque quer tirar isto ou quer claro, tirar aquela nota. E eu sem assim, opá, dúvida. realmente, eu comecei, Sabes, na altura pensei assim, pá, deixa-me cá imaginar como era um mundo sem notas e sem já viste? avaliações. Pá, Já viste? devia ser completamente diferente e libertador, não é? Mesmo, mesmo, deve ser espetacular. Eu, por acaso, no outro dia até fiquei impressionada, porque o Daniel, o mais velho, estava a falar, já não sei a propósito do quê, provavelmente das notas, e eu perguntei-lhe, Daniel, mas tu achas as notas uma coisa importante? E ele, sim, mais ou menos. E eu, mas são importantes porquê? Porque são indicadores, mamãe. Ai, são indicadores de quê? Eu nem sabia que ele sabia esta palavra, ele tem 10 anos e já diz, são indicadores, mamãe. E o indicadores de quê? Do teu progresso, como é que tu estás? Estás a aprender, se não estás? Pronto, é um indicador do progresso, mas não é assim a coisa mais importante. Eu gosto de desporto, o desporto é que é importante, não é? Pronto, é mais virado para essas coisas. Mas é, mas é de facto o relativizar e o retirar o peso todo que hoje em dia muitos pais têm, e mesmo professores. Eu lembro-me, pelo menos no meu tempo, éramos quase catalogados, não é? É uma aluna de 20, ou é uma aluna de 15, ou é uma aluna, pronto, que anda ali entre o 10 e o 11, não é? E isso, epá, é muito limitador, é muito, tipo, eu não dou para mais do que isto, ou eu não posso tirar menos que isto, eu um dia não posso falhar, não é? Isto é Eu tive uma altamente... professora que eu sentia que tinha um rótulo na testa, eu e todos os meus colegas. Porque- e ainda no outro dia, nós mantivemos um grupo desde o nono ano e ainda nos continuamos a encontrar. E no outro dia falávamos sobre isso. É assim, eu era aluna entre esta e esta nota, e ele, e um amigo meu, eu era entre esta e esta, eu era entre esta e esta, e aquilo não saía também. Portanto, a sensação que nós tínhamos era que a gente podia escrever o que O que quisesse quisesse. e íamos ter sempre uma nota entre aquela e É, aquela. E isto é muito frustrante, e não é por. E o que me frustrava mais não era era por não conseguir ter mais, mas era por eu não saber o que é que eu tinha que para fazer melhorar, pois, para melhorar. Porque claro. depois também tinhas esse feedback. Era uma disciplina de português, não é? Portanto, é mais subjetivo. Então, eu não fazia ideia. Eu estudava da mesma maneira sempre, eu não sabia. Eu não Claro, estou a dizer que não merecesse, mas eu não sabia o que é que eu sim, o que é que precisava de podias fazer. fazer? Claro, É, claro. Não, é verdade, é assim, eu acho que este tipo de pensamento que muitos adultos têm, e às vezes não é por culpa deles, é porque eles não sabem fazer melhor, não é? É porque, pronto, aprenderam daquela maneira e entendem que aquela é a melhor maneira de lidar com as coisas. Mas causa de facto essa frustração. E depois é um bocado o desamparo aprendido, não é? Como tu estavas a dizer, que é, por mais que eu faça, por mais que eu tente, por não sei quantas estratégias que eu experimente, eu vou ser sempre aquilo, tipo, definiram-me daquela maneira e pronto, eu agora não tenho outra hipótese. e Ah, sabes quando é que nós demos conta que aquilo tinha mesmo a ver com uma limitação da professora e não nossa? Porque depois nós fomos a exame no 12º ano, fomos a exame, e houve lá um colega meu que a gente fez ali no último dia de aulas, ali um apelo à professora para lhe dar o 10 para ele poder ir a exame, e ele tirou 18 no exame.
A sério? E uma colega minha que tinha sempre altas notas com ela, tirou um 15. Pois. E então, olha, quando vieram as notas do exame português, nós ficámos completamente, opá, A doidos, verdade vem sempre ao de cima. umas subidas e umas descidas. Foi assim, aí é que a gente teve mesmo a prova, epá, não éramos Claro, nós, estás a claro, ver? claro. Mas sabes que dá trabalho. Tipo, um pai ou uma mãe, ou mesmo um professor que rotule na criança e diga, ok, é bom aluno, ou é aluno médio, ou o que seja, não é? Ou ele é capaz, ou ele é bom para aquilo, ou é mau para aquilo. Não dá trabalho, não é? Porque depois, pronto, a tua expectativa é sempre aquela, não tens que olhar para o progresso, não tens que olhar, não tens que dar um feedback construtivo, e ajudar a criança a pensar em novas estratégias. Isso é que dá trabalho, isso é que é, pronto, é doloroso, não é? Ter ali, Isto está a mudar, não é? A gente está a dar um felizmente exemplo lá sim. de há não sei quantos anos É e verdade, agora é verdade. Agora já é a muito atualização diferente. formativa, não é? É Vem muito mudar diferente. e ainda bem. Mas é uma coisa de facto difícil, não é? Para as pessoas é tão confortável, não é? A gente dizer, aquele é assim, pronto. E é preciso, de facto, implica mesmo, ter um mindset de crescimento implica mesmo fazer algum esforço, ter aqui algum trabalho. A mudança não acontece só porque a gente quer que ela aconteça, não é? Temos que correr atrás, temos que querer muito para conquistar essa melhoria, mas que é E possível, basta a acreditar gente que as querer coisas podem e ser acreditar. diferentes, não é? Porque Sim, senão às sim, sem tantas dúvida. é aquele efeito de, como é que se chama, da psicologia, tu consegues aquilo em que É o acreditas que vais princípio, conseguir. é a profecia autoconfirmatória, não é? Exato, profecia autoconfirmatória. Sim, É isso. é mesmo. É isso. Olha, nós já dissemos aqui imensa coisa. Daqui a bocadinho as pessoas já não acham que não precisam de ir ao webinar, porque a gente já disse tudo, não é? Mas, mas há coisas diferentes que vamos fazer no webinar. Consegues aqui, sem dizer Sim, tudo, sim. dar uma ideia às pessoas, o que é que elas poderão encontrar se forem ao webinar no sábado, dia 11. Sim, olha, pronto, uma das coisas que nós vamos partilhar é recursos, nomeadamente até recursos práticos, não é? E não sei se tens aí alguns que possas mostrar. Ah, Tal vê-se ao como contrário. Pois, eu não consigo ainda. ainda. São, queres Nós temos apresentar? os posters, sim. Este aqui é um jogo que nós temos. Este acho que é o de vento em popa, este, não é? Que é um jogo da memória em que existem pensamentos, vários pensamentos nestes cartões. É um produto digital. E que as crianças têm dois conjuntos de cartões desta natureza, e estão todos virados ao contrário, e depois as pessoas jogam aquele que é o jogo da memória. Portanto, vão tentar encontrar os mesmos pensamentos duas vezes, basicamente. Acho que não me estou a enganar, a gente já fez isto há algum tempo e eu nunca mais voltei a jogar, mas pronto. Sim, sim, Mas dá para este é um fazer várias deles. coisas, sim. Sim, sim. Também dá para usar esses pensamentos assim em formato póster e criar estes pensamentos empoderadores, e colar no quarto, por exemplo. São ótimos para quando estamos a fazer os trabalhos de casa, com os miúdos, relembrá-los de que eles conseguem aprender o que quiserem. E portanto basta querer para poder. E é ótimo para tê-los no quarto, mesmo na sala de aula, se quiserem levar para a sala de aula ou ter nos cadernos. Nós temos por acaso não tenho aqui uma amostra, temos uma coisa que é a rota da aprendizagem, que é um mapa em que para cada letra do alfabeto temos uma frase empoderadora. Por exemplo, eu agora o A não me lembro, mas o Eu B, tenho tens aqui aí. aberto no computador. O A é aprender é o meu superpoder. O Pronto, B é exatamente. burros são animais de quatro patas. Tal e qual, tal e qual. P é cérebro fantástico e elástico. E tem, portanto, para cada letra do alfabeto, tem uma frase assim de mindset de crescimento engraçada. Sim. Olha, sabes o que é que eu fiz com esse mapa, com essa rota da aprendizagem? O meu Miguel, entrou para o primeiro ano, o ano passado. Então ia todo contente porque ia ter uma mochila com o dossiê dele, com as coisas dele. E
a dar ideias. Pronto, e então era assim a frase empoderadora com que ele começava a escola, não é? A escola formal, a educação formal. E então, pronto, temos estes recursos de facto e vamos partilhar esses recursos. Depois temos um que é o de vento em popa, que tem. Não, este é o soltar amarras, o outro é que é Eles o de vento agora, em popa. a gente criou um pack, recordas, onde colocámos Certo, todos os que têm a ver com o mindset, exatamente, que é o Na Onda da Aprendizagem, o nome do pack, exatamente. que traz aquelas frases que a Calpina mostrou agora, Sim. traz o ABC e traz esse. Exatamente. E traz este. E este tem pensamentos fixos e pensamentos de crescimento, e no fundo o jogo é a criança tentar perceber qual é o pensamento de crescimento que desconstrói ou que substitui o pensamento fixo, não é? Acho que estes não são par. Isto é muito difícil, quer dizer, poderia ser. Pratiquei e aprendi a fazer isto bem. Mas é o outro. Mas é outro, é outro. É que não encontro aqui agora no meu, ah, no meu montinho. Outra E coisa que pronto. também vamos fazer é então como é que se pode elogiar, não é? Como é que se deve elogiar de forma a não criar, a reforçar, não é? Perante um comportamento positivo, de esforço, de persistência, como é que se pode elogiar sem criar uma mentalidade, um mindset fixo? Pelo Uhum, contrário, criar um mindset de uhum. crescimento. Sim, o elogio é um instrumento muito, muito importante. Sim, e muito depois de como é que nós podemos, com coisas simples e desconstruir estes pensamentos fixos, não é? Que às Sim, vezes que é difícil sim, conseguir, é mesmo. porque às vezes estão mesmo, mesmo em crianças pequenas, às vezes elas acreditam de tal forma naquilo que não são capazes, que é muito difícil de, de desconstruir isto. Pronto, claro que depois, consoante a idade, as palavras que nós usamos serão diferentes, Claro, mas vamos dar aqui assim algumas dicas. claro, claro. Deixa-me só falar também do Piratinha, Uhum. eh, que é também um recurso do Mindset de Crescimento, que são as histórias do Pirata Osório. Nós vamos usá-las também no webinar. Vocês, se quiserem ter um cheirinho destas histórias, a primeira história do conjunto de 8 está disponível no nosso canal de YouTube. Podem ouvir e colocar as crianças a ouvir, porque conta mesmo o processo de aprendizagem de três amigos que vão à procura de um tesouro, vão em busca de um tesouro. E os três amigos têm, uma das personagens tem um pensamento tendencialmente de crescimento, a outra tem claramente um pensamento fixo, e depois a outra vai oscilando, não é? Há momentos ali em que perde a confiança, há momentos em que está muito confiante e vai em frente e experimenta e depois as coisas não resultam. E portanto são histórias divertidas e procuram muito apelar ao imaginário das crianças, e levá-las a identificarem-se com esses momentos. Elas também passam por momentos em que tentaram uma vez e fracassaram, não é? E depois o importante é como é que eu reajo a esse fracasso, a essa falha, a esse insucesso. Se perco logo a confiança e desisto, ou se por outra vou tentar novamente. E vou tentar um bocadinho diferente, usando outra estratégia, ou pedindo ajuda, ou o que seja. Então são histórias áudio que nós também temos depois uns jogos associados, e nós também vamos usar no webinar e vão ter a oportunidade de perceber como é que também podem usar isso com as crianças, para ajudar as crianças a ter uma mentalidade de crescimento. Eu estou-me a lembrar, o meu filho é fã, não é? Eu não sei se tens o nome do personagem principal. Que é o Pirata Osório. O Pirata Osório, o meu filho é fã do Pirata Osório e é muito engraçado porque nas histórias ouve-se também o Pirata Osório a pensar: o que é que eu faço agora? Faço assim, faço assim, faço assim. Mas é muito engraçado porque às tantas parece que nós estamos dentro da cabeça do Pirata Osório a ver quais são as alternativas. E eu acho graça, enquanto adulto acho graça, e o meu filho adora. Depois os personagens estão Sim, muito bem construídos. sim. Sim, e tem o humor à mistura, então acaba por ser um processo de aprendizagem divertido, não é? Acaba por ser assim uma coisa que não custa, que parece que é fácil aprender. E é fácil aprender, na verdade, não é? Um, E estava aqui a lembrar-me que outra das coisas que a gente também vai falar no webinar é, por vezes, a questão não é sequer vou tentar porque eu sei que não vou conseguir, é quando tenta e depois fica não completamente consegue. frustrado e como é que se
pronto, algumas sugestões como é que se Ok. pode ultrapassar essa frustração, que às vezes não é Sim. a criança ou o jovem não querer tentar mais, ou é porque está sempre a tentar da mesma maneira, ou porque já está cansado, e o que é que a gente nessas alturas pode também fazer? Fazer e dizer, não é? E algumas dicas muito práticas, sem dúvida. Boa. Olha, Patrícia, então, só para recordar a toda a gente, o webinar é no sábado, dia 11, das 10 ao meio-dia, é online. Inscrevam-se na página da semearvalores.pt no separador formação para famílias. Lá vos aguardamos. Esperamos poder partilhar estes recursos e outros, a sua aplicação no contexto familiar, e ajudar-vos a que as crianças vivam o seu potencial e não fiquem limitadas às crenças dos rótulos e eu sou bom ou sou mau para uma coisa ou para outra. Então, apareçam. Acho que vai ser muito útil. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Patrícia. Não, e se conhecerem alguém que seja pai ou mãe e que vejam que este tema pode ser útil, também partilhar, que talvez esta live vai ficar disponível e, portanto, também agradecemos que possam partilhá-la. Sim. Há um código promocional, nós criamos um código promocional, mas têm que ir ao site ver, não é? Agora diz isso assim, de repente, há um Desculpa. código promocional lá, mas eu não tenho aqui. Eu Pois têm que mandei, ir ao site. Têm que ir ao site não ver. está no site, Ai calma, não. Maria. Não Está está. onde? Está num post Não qualquer, está, eu Patrícia. mandei isso para o telemóvel e Ah, eu agora não consigo lá pois. ir. Pronto, deixa lá então. Depois a gente dá a informação. Então perguntem-nos, mandem-nos e-mails a perguntar. Exato, perguntem-nos. Semearvalores@gmail.com. Pronto, podem-nos perguntar pelo código promocional. Se não perguntarem, perdem a oportunidade, vai ser uma chatice. Mas pronto, mas eu acredito que nos vão perguntar. E vamos lá, não é? No sábado, vamos lá estar. Pronto. Eu gostei muito desse bocadinho, calma. Também Falar eu, com obrigada, espero que as pessoas Patrícia. tenham gostado também. Sim, obrigada a todos por estarem desse lado e esperamos ver-vos no sábado. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.